galera! Estamos de volta com o nosso Pod Alimentos, o podcast mais delicioso do Senai, mais delicioso de conteúdo. E hoje nós estamos de volta com os nossos super convidados. André Amaral, dá um tchauzinho aí, André, pra galera. E Aureliano Miranda. Olá, pessoal. E lógico, comigo, Mozart Dantas. Pessoal, no podcast passado falamos muito sobre segurança dos alimentos, falamos sobre BPF, APPCC, mas não deu tempo da gente entrar nesse conteúdo. E o que é BPF e APPCC? Como vivem? O que comem? Onde estão? No podcast de hoje você saberá um pouco mais sobre essa sopinha de letrinhas. E aí eu pergunto logo a você, Andréa, o que é BPF? Vamos lá, pessoal, vamos separar essas letras aí, né? Boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação são o sistema de gestão da segurança dos alimentos, o mais básico de todos, né? Depois a gente vai falar dos outros, mas as boas práticas, elas ditam desde o local de construção, do seu restaurante, do seu carrinho de lanche onde você vai estacionar, da sua indústria. Pensando em indústria, a gente vai pensar na localização, nas fontes de contaminação que tenham ali ou não na vizinhança, na quantidade e na qualidade da água que aquele local dispõe, se é um local que é propício a enchente, se é propício a secas, por exemplo, né? Principalmente agora que a gente está vivendo toda essa questão ambiental no nosso planeta. Então, precisa, sim, verificar esse tipo de coisa. Se tem acessibilidade de transporte para que o produto seja transportado, dentre outras questões. Então, vão desde o local onde vai ser construído o seu empreendimento, onde você vai comprar, enfim, passando pelo projeto arquitetônico mesmo, de construção, das necessidades para aquele ambiente, a questão dos equipamentos, para que seus equipamentos sejam do material que suporte as operações de limpeza, desinfecção, enfim, o projeto sanitário, vários assuntos a gente pode falar disso. Passando por uma questão fundamental, que são as pessoas que vão trabalhar nesse estabelecimento. Então, desde a condição de saúde dessas pessoas, a capacitação dessas pessoas, a indumentária que essas pessoas vão usar, né, nesse local. E tem outros pontos para a gente falar mais na frente, como a cultura, passando também pela qualidade da água que vai estar ali disponível para uso, o tratamento dessa água, assim como o tratamento dos efluentes, sejam eles líquidos, sólidos, gasosos, o que o seu empreendimento gerar. Controle de pragas, Mozart. A gente está falando de controle, viu? A gente não está falando de abate. O controle de pragas para que elas não adentrem ao seu estabelecimento, não é? Que elas não sejam consumidores também do seu Afinal, produto. né, ninguém quer encontrar uma mosca ou uma formiguinha no seu alimento, né? As questões de manutenção, tanto predial da estrutura, como também desses equipamentos para eliminar algumas contaminações também, né? O controle dos fornecedores, né? Então, desde a sua matéria-prima lá na produção primária, por exemplo, se for um produto de origem animal ou vegetal, como é a produção desse alimento, se ele também é produzido conforme as boas práticas agrícolas ou agropecuárias, a gestão desses fornecedores, o armazenamento desses insumos na empresa, não é? A rastreabilidade desde a produção primária até a produção na sua empresa, no seu empreendimento e distribuição até o seu consumidor, além de todos os controles de qualidade, né? E controles também, como por exemplo, controles de alergênicos e outros, que aí eu vou deixar para o meu amigo Aureliano discutir. Falar nisso, eu estou percebendo que controle, né, monitoramento, existe regra para isso, Aureliano? Existe sim, né? Como foi brilhantemente apontado pela nossa amiga Andréa,
esses que a gente chama, eu chamo de capítulos, mas é para o povo entender a grande maioria, mas a gente chama de POP, Procedimentos Operacionais Padronizados. Então, cada POP direcionada a um ramo específico, no mínimo são 8, né? Mas pode existir mais dependendo do ramo de atuação da empresa. Então, ele tem que dizer o quê? Ele tem que mostrar evidências, registros, documentação que vai comprovar. Se eu higienizo aquele estabelecimento quantas X vezes? Por exemplo, 2 vezes por semana. Tem que estar o registro lá. Se eu higienizo todo dia. Tudo isso tem que estar documentado. Então, existe uma regrinha que é exatamente isso. Tem que existir um parâmetro a ser monitorado, né? Tem que existir um monitor, uma frequência dessa monitorização, tem que existir um verificador e também uma frequência de verificação através de planilhas, registros, laudos, documentos que vão comprovar, vão evidenciar essa gestão. Será que essa gestão, né, das boas práticas está ocorrendo de forma segura, da forma efetiva, né? Porque pode existir algumas falhas. Então, fazendo esse documental, a gente comprova realmente que está sendo bem feito e até como evidência para uma fiscalização. Perfeito. Era justamente isso que eu ia pedir para você me explicar um pouquinho mais, né? Documentar, monitorar para quem é fiscalizado, por quem fiscaliza, né? Quem é que fiscaliza aqui no Brasil? Os estabelecimentos e principalmente as indústrias de alimentos. A importância, né, é exatamente como ter essa evidência para fiscalização, mas também para você, como empresa, garantir o que a gente falou no nosso primeiro episódio, a segurança dos alimentos, que o alimento realmente ele está sendo controlado dentro de padrões, né, de normas, de legislações específicas e que ele garante a qualidade que vai ser apresentada aos agentes de fiscalização, né? Então pode ser a nível Anvisa, Suvisa, o mapa, né? Então, são agentes de fiscalização que vão controlar e fiscalizar ações de áreas específicas, de produtos específicos, né? Desses alimentos. Então, manter esse registro é de suma importância para você, como indústria, garantir essa qualidade do produto, mas uma qualidade assegurada, né? Interessante. Então estou entendendo que nós temos a Anvisa, nós temos o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, e eles determinam através de leis, decretos ou normativos como é que a indústria precisa trabalhar, digamos assim, né? E além disso, eles vão lá e fiscalizam se a indústria trabalha direito. É isso, Andréa? É isso mesmo. Além dos órgãos fiscalizadores que a gente chama assim, né, como a vigilância, seja ela no âmbito federal, estadual, municipal, como o Ministério da Agricultura, como as secretarias de agricultura de alguns estados que aderiram ao CISB, né? Existem outras questões também que tornam esses registros tão importantes. Além dos órgãos de fiscalização, existem organismos certificadores também. Então, se a empresa ela deseja ter a conformidade com alguma norma de gestão da segurança dos alimentos, como IFS, como a FSSC 22000, dentre outras, tá certo? Os registros, eles são uma forma de evidenciar que está sendo cumprido o que foi prometido pela empresa quando ela elaborou seus procedimentos, né? Esses registros, eles são muito importantes para o controle de toda a segurança dos alimentos, desde a produção primária, como eu falei, até o transporte e distribuição, passando por toda a produção dentro da empresa, como também para a tomada de decisão. Né? Não é só preencher planilha ou, de repente, ter um software ou, de repente, eu ter uma empresa mais automatizada que já me dá as leituras de monitoramento, seja, por exemplo, temperatura numa câmara fria, pH, condutividade numa envasadora de água mineral. Além de me dar esses controles, esse monitoramento contínuo, quando a gente tem a empresa mais automatizada, esses registros, sejam automáticos, digamos assim, ou sejam manuais na planilha, ainda no papel, eles nos dão subsídio para a tomada de decisão.
para fazer a gestão propriamente dita, né? Para tomar uma decisão, por exemplo, quando a empresa tem um indicativo de que algum monitoramento ele está começando a fugir do controle, ele ser retomado o controle antes que aconteça uma não conformidade mais séria. Para a tomada de decisão referente, por exemplo, à aquisição de um equipamento novo, uma substituição. Ah, não, de repente é necessário treinar mais uma vez, fortalecer algum treinamento de algum item para o meu colaborador, certo? Então, assim, não é somente registrar. Registrar é importante, é fundamental, é a forma de evidenciar e de rastrear um processo, mas que esses registros eles também sejam indicadores de processo e que sirvam para uma tomada de decisão e para a melhoria contínua. Perfeito. Então eu estou entendendo que esses registros, eles meio que ajudam a empresa a se proteger de qualquer situação, né? É uma forma que a empresa tem para evidenciar que ela está cumprindo alguma norma ou que ela está atendendo alguma necessidade de algum cliente específico, né? Mas voltando para as boas práticas de fabricação, como você disse lá no início, André, que é um programa que ele é base, né? Que ele tem que estar para todo mundo, ele está para todo mundo. Qual a importância desse programa para os outros programas de segurança dos alimentos? Você já falou aqui de normas internacionais, mas o que de fato as boas práticas ajudam para que a gente consiga avançar em demais programas de segurança dos alimentos? Perfeito, Mozart. As boas práticas, elas são a base de todo e qualquer programa de gestão da segurança dos alimentos, das normas internacionais que são acreditadas pelo GFSI, as boas práticas elas são a base de tudo, porque são elas que digamos assim, elas organizam a casa, né? Todos os procedimentos, como a gente falou, todos os POPs, como a Aureliano falou, os procedimentos padrão de higiene operacional, até um simples controle de temperatura que é simples de fazer, mas é extremamente necessário e importante para a garantia da segurança daquele produto que é refrigerado ou congelado. Então, por que elas são tão importantes? Lembra que no outro podcast nós falamos de perigos, né, de contaminações de ordem física, química e microbiológica? Então, as boas práticas de fabricação, elas controlam a maior parte dessas contaminações. Elas eliminam, reduzem ou mantêm no nível que é requerido por normas, por legislações, ou por, de repente, uma necessidade de cliente. O cliente ele quer um determinado produto com até tanto de um determinado acidulante, por exemplo. Então, são as boas práticas, através dessa organização dos procedimentos, das instruções de trabalho, dos registros, que vão fazer esse controle. Como, por exemplo, a simples lavagem de mão. A lavagem de mão é o que mais garante evitar uma contaminação por parte do colaborador para aquele alimento, né? Então, é a base de tudo, é por onde tudo começa e por onde a gente controla a maior parte dos perigos e contaminantes. Perfeito, André. Você me fez lembrar o que eu escutava muito de uma professora minha que ela dizia: se você for educado e limpo, você já tem boa parte do seu trabalho garantido, Verdade. né? E aí, Aureliano, André tocou num assunto que a gente já trouxe no nosso primeiro podcast, né? Falou dos perigos, que é o químico, o físico e o biológico. E eu gostaria que você explicasse para quem está em casa, para quem está nos escutando, de uma maneira bem simples, o que seria um perigo físico, o que seria um perigo químico e o que seria um perigo biológico. Pronto, antes de responder, eu vou reforçar, né, que essa sopinha de letrinhas que a gente falou, né, complementar e reforçar, que quando a gente fala de boas práticas de fabricação e APPCC, são programas que são obrigatórios aqui no Brasil nas indústrias de alimentos. Então, BPF, eu sempre falo que é a base, e o APPCC, ele seria o que? Um telhado da nossa casa, né? Então, são programas fundamentais para a gente construir o que eu chamo de casa da qualidade, ela é fundamental. E dentro desse controle, né, quando a gente fala desses perigos, a gente classifica em três
vamos dizer assim, em grupos, né? O físico, né? Ele seria algum objeto que você consiga visualizar que não é próprio do alimento, né? Esse objeto pode ser que é estranho, né? Um objeto estranho que você consegue visualizar. Então, pode ser um pedaço de vidro, madeira, qualquer objeto perfurocortante que vai causar algum dano ao consumidor. Mas também o físico pode também ter um dano psicológico, como por exemplo, você comprar uma sopa e vir um fio de cabelo. Você tá lá e encontrar alguma coisa que não te cause um dano físico, mas um dano psicológico, emocional. Isso é muito ruim. Quando a gente fala de químico, seria exatamente uma substância química que não é presente naquele alimento naturalmente, né? Então, pode ser o uso indevido de agrotóxicos, né, de uma forma geral, pode ser o uso indevido desse controle de pragas e substâncias químicas que não são adequadas para esse controle, como também aquela questão de produtos de limpeza. Quando eu não respeito uma concentração de um produto de limpeza, o tempo de contato, o enxágue, eu transformo um agente que seria de limpeza, de higienização, né, quando a gente fala, né, desses aspectos, ele acaba sendo um contaminante, porque ele vai contaminar. Então, vamos supor uma água sanitária, né? Muitas pessoas reclamam que usa água sanitária, começa a doer um pouco o nariz, tem um problema de olho que começa a coçar, mas será que você está usando a concentração de água sanitária adequada que está sendo informada no rótulo, né? Então, esse seria um exemplo de perigo químico. Perigo microbiológico. Aí eu já começo a pensar que a grande maioria não vai, vamos dizer assim, não vai reconhecer ele tão facilmente, porque, como é micro, é invisível aos nossos olhos. A gente só consegue visualizar ele através da microscopia, né? Então, são micro-organismos muito pequenininhos, né? Que às vezes a gente despreza porque a gente não conhece determinadas informações, né? Então, esse microorganismo, ele tem micro-organismos que são favoráveis, são úteis ao nosso, como, por exemplo, os produtos lácteos, né? Tem micro-organismos que vão deteriorar, então, por exemplo, o bolor em um pão, e tem os micro-organismos que são patogênicos, que vão causar danos ao consumidor desse alimento e também pode levar à morte. Então, a gente já falou no primeiro episódio sobre salmonela, né? Então, seria um dos perigos. Então, esse micro-organismo, como é que a gente controla ele? Muito do que a Andrea falou, né? Controle de matéria-prima, controle de higienização do ambiente, dos utensílios, dos equipamentos, controle de higienização dos próprios manipuladores. Então, programas de higienização conseguem reduzir muito, muito a carga microbiana e até mesmo controlar ou mitigar esses patógenos. Perfeito. E programa de higienização é um POP, né, gente? É boas práticas de fabricação. E aí, retomando um pouquinho aqui, fazendo um review do que foi dito, o perigo físico é tudo que é estranho a olho nu, né? Digamos assim. O perigo químico, de fato, pode existir de várias ordens, inclusive do próprio manipulador. O que eu queria deixar bem claro e que vocês também me esclarecessem, que a gente sabe que na indústria a gente não pode usar um produto de uso comercial que a gente usa na nossa casa, né, Andréa? Isso, gente, pelo amor de Deus. A indústria de alimentos, ela só pode utilizar produtos de uso industrial e que sejam registrados na Anvisa, certo? É diferente do produto de uso residencial que a gente usa na nossa casa. Então, ele tem alguns requisitos, né, em relação ao uso, à diluição. Evitem misturinhas. Se a gente não pode fazer misturinhas de produto químico na nossa casa, para nossa segurança, né, aquela mania que o pessoal tem de criar misturinhas, existem milhares de receitas para criar mistura. A Aureliano falou tão bem aí do hipoclorito de sódio, da água sanitária. É um produto que, por si só, ele já é um sanificante, ele já é também um branqueador que se usa, né, em lavanderia. Então, não há necessidade de ser misturado com nenhum outro produto.
E em casa a turma faz umas misturas e depois fica inalando gás cloro, como a Aureliano falou, e sentem desconforto no olho, no nariz, enfim. Mas voltando à indústria, então sempre usar produtos que tenham registro na Anvisa, que sejam para uso industrial, específicos para a indústria de alimentos, porque existem produtos que são de uso industrial e não são de uso específico para a indústria de alimentos. A gente precisa ter essa segurança e buscar desses fabricantes, além das fichas de controle, né, de segurança química, também as fichas de efetividade desse produto para aquele micro-organismo, de repente, que a gente está querendo eliminar. É importante ter esse controle e ter autorização para uso pelo responsável técnico, que é quem tem o conhecimento técnico dentro da indústria, para autorizar o uso desse produto. Observar as instruções de uso, não é? Diluição, tempo de contato, forma de uso, às vezes questão de temperatura, armazenamento desses produtos, observar prazo de Sim. validade, se tem odor, a gente não pode usar produto com odor dentro da área de produção. Ou seja, não precisa estar cheirando Não. para estar livre de bactérias e livre de sujidades, né? Isso é muito importante porque, assim, eu estou percebendo que vocês falaram de procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs, mas eu acho que se a gente fosse elencar assim, em ordem de importância, lógico que todos são importantes, mas eu acho que esse procedimento que você está falando aí de higienização, ele é muito importante porque ele acaba facilitando muito, não só na questão da contaminação química, mas imagino eu que quando a gente higieniza, né, quer limpar, né, e fazer uma desinfecção de uma superfície, a gente também está ajudando a eliminar ou diminuir aquela carga microbiana que a Aureliano falou aqui, né? Que a gente ou reduz ou elimina, né? E aí, Aureliano, você falou também de micro-organismos patogênicos. O que seria isso? Micro-organismo patogênico, para quem não entende, como é que a gente explica de uma maneira bem fácil que esse tipo de micro-organismo? Micro-organismos patogênicos são micro-organismos ou as suas toxinas que vão causar o que é o famoso piriri ou morte, certo? Então, existe um grupo seleto de bactérias. A gente classifica geralmente essas bactérias, né? A gente fala muito sobre bactérias, mas também tem o perigo, por exemplo, de vírus, tem os vírus que contaminam alimentos, também temos ah, tipos de fungos também. E dentro desse aspecto, seria esse micro-organismo que vai causar dano, vai causar doença, pode causar até mesmo a morte, né? Uma parte importante do que você falou, talvez o pessoal não conheça a distinção, né? Que eu lembrei agora, é sobre a questão de limpeza e higienização. Quando a gente fala de limpeza, né? A gente fala de duas palavras. Aliás, quando fala de higienização, a gente fala de duas palavrinhas, que é limpeza e desinfecção. Né? Então, quando a gente fala limpeza, a gente está removendo o que a gente consegue visualizar, aquela sujidade visível. Quando a gente utiliza algum produto químico para eliminar micro-organismos, a gente está utilizando o termo de desinfecção. Então, um produto higienizado, eu tenho uma limpeza que retira sujidades que eu consigo ver e sujidades que eu não consigo ver, que vão causar algum mal, né, dentro da produção e contaminar o alimento. Então, eu tenho um processo de higienização completo. Então, por isso que a gente chama de área ou mão higienizada. Perfeito, Aureliano. E aí eu pergunto assim, ok, fiz uma higienização, usei o produto correto. Tem como eu saber, André, se eu higienizei de maneira correta, se aquela operação foi efetiva? Como é que eu faço para monitorar isso? Hein? Você pode me explicar um pouquinho como é que vocês fazem, na verdade, né, nesse auxílio com a indústria, para que esses monitoramentos aconteçam e a gente tenha a garantia que foi feita aquela operação? Existem algumas maneiras, sim, de monitorar e verificar a eficácia e eficiência dessa operação.
além da capacitação do colaborador, que começa lá no momento que ele vai utilizar aqueles produtos ou aqueles meios de limpeza e desinfecção, que podem ser através de produtos químicos ou podem ser meios físicos, por exemplo, o vapor superaquecido, uma lâmpada UV, enfim, vai depender da superfície que está sendo feita aquela higienização e do produto que vai ser removido dali, né? Então, assim, tipo, eu tenho um alimento que ele é rico em gordura. Então, se o alimento é rico em gordura, ele vai deixar um resíduo de gordura ali. É necessário usar um detergente alcalino para primeiro remover essa gordura, para depois eu vir com algum sanificante, que pode ser físico ou químico. Um ozônio, por exemplo, também pode ser. Por que que isso é importante? E é importante treinar esse colaborador para que ele saiba a forma correta de fazer, para que aquele processo ele tenha a máxima eficiência. Então, eu preciso limpar primeiro, que foi uma das fases que foram faladas aqui, né? Remover aquilo que a gente consegue ver visualmente, para que isso também não proteja os micro-organismos que vão estar ali contaminando aquela superfície, para que o sanificante ou desinfetante, enfim, o sanitizante, ele tenha a sua eficiência garantida. Então, a primeira parte que vai garantir a maior parte da limpeza, que vai garantir da higienização, a maior parte da eliminação dos micro-organismos é justamente essa limpeza de remover o que a gente está vendo ali, né? Então, primeira coisa, treinar muito bem seu colaborador, ter a certeza que esse treinamento foi eficaz, que ele sabe exatamente o que tem que fazer, que os produtos ou os meios estão sendo utilizados da forma correta e conforme indicação do fabricante. Análises, tanto microbiológicas, de suave de superfície, por exemplo, de última água de enxágue. A gente tem métodos rápidos hoje por bioluminescência, que é possível verificar ali em loco e ter uma noção qualitativa da qualidade daquele processo de limpeza, se aquele POP realmente está funcionando, se a instrução de trabalho está sendo seguida, de como fazer aquela operação de limpeza, né? Então, existem esses meios de controlar, de monitorar tanto o processo, se aconteceu no tempo correto, como foi que aconteceu, como através de análise microbiológica da superfície e também da última água de enxágue, enfim. Então, eu estou percebendo aí que a gente está entrando num novo mundo chamado laboratório, né? A gente falou aqui sobre os procedimentos operacionais, mas a gente está vendo que vai muito mais além do que o próprio POP, né? Do que o manual de boas práticas de fabricação, e a gente tem um laboratório, né, que também ele vem para auxiliar sobre isso. Eu acho que para você de casa, você está percebendo que é muita coisa. Realmente, como eu disse, é o podcast mais delicioso de conteúdo para você. E é por isso que eu convido você para continuar conosco nessa jornada incrível. E aí, Andréa, eu acho que para a gente fechar as boas práticas, porque depois a gente vai entrar no APPCC, eu gostaria que você finalizasse assim, o que é boas práticas para você? Boas práticas é a garantia de que a empresa está produzindo com segurança. Para ela, como empresa, para quem vai consumir e para o colaborador que está ali dentro trabalhando. Perfeito. E Aureliano, para a indústria, quais são os principais benefícios das boas práticas de fabricação? Os principais benefícios é exatamente você ter processos padronizados, né? Já que você tem um ciclo de treinamento, você está controlando, treinando através de registros, até os próprios registros precisam de treinamento para preencher eles, né? Então você garante essa padronização em todas as áreas de processo dele. Você garante também, quando eu padronizo, a questão de diminuição dos defeitos, né? Então, se eu tenho uma quantidade menor de defeitos, também a rápida verificação de não conformidades. Eu não preciso ter um produto final defeituoso, eu posso ter um produto que no meio do processo eu já consiga controlar ele, né? Então, de uma maneira geral,
garantia de redução de problemas, de dores de cabeça. Então, você tem um produto que vai ser mais conforme ao padrão da legislação, o padrão também que caracteriza o padrão da empresa, da indústria. Perfeito. Então vocês estão vendo que o benefício não é um, nem dois, nem três, são vários. E é por isso que o Senai está aqui para ajudar você, industriário, você, indústria, a entender muito mais desse mundo. E aí você que está em casa, mais uma vez, fique de olho no que você compra, certo? Fique de olho também no próximo podcast. Por isso que nós do Pod Alimentos aguardamos vocês na próxima. Tchau, tchau. 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 E até logo!